Parceria consolidada. No São Lucas 24 horas de hoje, nós vamos falar sobre o serviço de ortopedia do São Lucas Hospital Center e a parceria com a Clínica Orto. O Dr. Wilson Dalmina, médico ortopedista, e o Dr. Luiz Carlos Toso, diretor técnico da instituição, vão falar sobre essa nova fase nos atendimentos. Ainda nesta edição, o anestesiologista do CAOP, Dr. Fábio Motter, vai falar sobre a publicação do Conselho Federal de Medicina que proíbe o uso de anestesia para fins de tatuagem. E o São Lucas 24 horas começa agora! Olá, está começando mais uma edição do São Lucas 24 horas e o São Lucas Hospital Center vive um momento de expansão e fortalecimento dos seus serviços. A partir de agora, a ortopedia do hospital passa a ser conduzida pelos especialistas da Clínica Orto, referência no cuidado e atendimento em Cascavel. E para falar sobre essa nova fase, nós recebemos o médico ortopedista, Dr. Wilson Dalmina, além do diretor técnico do São Lucas, Dr. Luiz Carlos Toso. Olá, doutores, sejam bem-vindos. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o serviço de ortopedia do São Lucas e entender um pouco mais sobre essa parceria com a Clínica Orto. E é justamente essa a primeira pergunta. Doutor, conta um pouquinho dessa história, de como que começou essa parceria entre o São Lucas e a Clínica Orto. Bom, nós fomos chamados pela direção, porque tinha uma demanda que o hospital estava precisando desenvolver e aí o grupo que participa aqui já no São Lucas não estava conseguindo fazer isso. E a gente também, como é um grupo grande, tinha um monte de ortopedistas novos chegando no grupo e nós, depois de várias reuniões, assim, a gente conversou e chegou à conclusão que dava para a gente atender essa demanda. Ainda estamos nos estruturando, faz 2 ou 3 meses que a gente começou com isso. Estamos vendo como é que é a dinâmica do hospital, mas estamos tocando. Eu acho que a coisa está fluindo bem e a tendência é aumentar isso aí. Doutor Toso, é muito importante parcerias, né? O hospital é composto por um organismo vivo, nós dizemos sempre. Então, hoje nós temos não só a parceria com a Clínica Orto, mas também com outras e de demais especialidades. Isso também é muito importante, né, doutor? Para que atenda a toda a população nas demais especialidades que precisa, certo? Foi bem feliz que falou que é um organismo vivo, né? E a gente, de fato, somos parceiros de um grupo, os dois principais grupos de ortopedia de Cascavel é o CIOT e a Clínica Orto. Nós temos uma parceria antiga com o CIOT, uma parceria bem robusta, e nós, como a nossa missão é fazer com que a gente atenda bem a comunidade, que a gente se cerque pelas melhores equipes, pelos melhores médicos, a gente buscou essa parceria com a Orto. A Orto, capitaneada pelo Dr. Wilson e pelo Dr. Victor, ela é sempre, pelo próprio perfil do Wilson, que a gente já conhece há muito tempo, já fomos até sócios na época, né? E eles têm um perfil muito arrojado, e eu sempre que eu vejo o Dalmina, o Victor, e eu vou falar muito deles porque eles que estão à frente desse grupo, eu sempre encontro trabalhando. O meu amigo Vitor sempre está trabalhando, o Dalmina está sempre trabalhando. A gente marca reuniões, eu sei que eles vão chegar talvez um pouco atrasados, porque estão sempre trabalhando. Eles trabalham muito. E a gente necessitava de prestar contas para o Sistema Único de Saúde. E nós temos uma parceria com o Sistema Único de Saúde. E nós temos que atender aquilo que a gente se propôs a atender com eles. E nós precisávamos de um grupo que realmente tivesse essa vontade, essa pegada para trabalhar com o SUS, porque eles trabalham muito com convênios, com particulares, são médicos reconhecidos, a clínica é reconhecida, mas eles nunca deixaram de ter esse olhar para o público, para o Sistema Único de Saúde. E a gente convidou, eles toparam, e a gente está sentindo a diferença. Quando o Dalmina fala que está sentindo como é que vai ficar, eu acho que ele já sentiu, essa parceria vai ser longa, a gente vai fazer uma parceria que vai render bons frutos aí. Principalmente quando a gente fala desses frutos, principalmente para a população, né? Isso que o doutor falou sobre a questão dos atendimentos ao SUS, que é uma demanda que tem muito grande, né, doutor? E a gente não fala mais só de Cascavel, a gente fala de uma região toda que se beneficia desses atendimentos, certo? Sim, o objetivo vai ser principalmente a ortopedia de alta complexidade, né? A gente já faz isso tudo lá no hospital universitário, mas o hospital universitário, por ser um hospital público, tem algumas restrições em função da grande demanda.
E aí a gente vai estender, vamos dizer assim, o serviço aqui para o São Lucas e vamos também ver se a gente consegue fazer uma demanda grande. E, como você falou, atender bem a população, e tem muita gente aí que está há muito tempo em situações deploráveis, aí a gente está tentando aí ver se a gente consegue tocar um pouco mais a fila aí. E, doutor, falando sobre os atendimentos, a ortopedia é uma área que também tem diversas subespecialidades dentro. Quais são os principais que estão presentes hoje também dentro do serviço do São Lucas? Bom, assim, o outro grupo também é igual ao nosso grupo, eles têm todos os especialistas, né? Perfeito. Na área da ortopedia, nos últimos tempos, tem dividido o corpo humano em partes, né? E o nosso grupo vem para cá com cirurgião da mão, cirurgião do ombro, cirurgião do pé, cirurgião do quadril, do joelho, de coluna, que são as principais áreas aí das subespecialidades da ortopedia. E todos eles estão vinculados aqui ao ambulatório do hospital, e a parceria é com essa intenção, né? Acho que o hospital também cedeu, como todos falou, a gente trabalha bastante, cedeu mais horários alternativos, tipo final de tarde, à noite, final de semana, porque a gente já trabalha nos horários comerciais em outros lugares também, né? Então a gente acabou se adaptando a isso. E acho que a parceria vai ser boa mesmo e a gente vai tocar para frente. Isso vai ajustando tudo para que fique bom para todo mundo, né, doutor? E falando sobre um pouquinho dessa questão das especialidades, então tudo muito amplo e tem muitos atendimentos, então também a chegada da clínica traz, como o doutor já disse, um aumento desses casos e um aumento de atendimentos dos pacientes das demais complexidades, isso? Sim, nós já somos um serviço de alta complexidade em ortopedia, já temos isso. Consolidado. Já bem consolidado, andando bem, direitinho, né? E também, a gente não falou, mas é importante frisar que a orto ela é responsável pelo atendimento do nosso pronto-socorro. Isso, que eu queria chegar. E também atende os pacientes do nosso pronto-socorro infantil, que é o HKids, ali também fazem isso, né? E, obviamente, eu acho que tem mais que somar, eu acho que a gente vai ter um diferencial em relação a outras instituições da região aí que nós realmente contamos com as duas principais equipes de ortopedia da região, eu diria, né? Certo. E isso faz com que o hospital ganhe, faz com que eles ganhem, porque a perspectiva de ver as coisas da orto como do CIOT é que não é cada um em seu quadrado, é que a união faz um conjunto maior e acaba entregando muito mais e melhor, né? Então, essa junção das duas equipes para o Hospital São Lucas foi muito bacana. E o pronto-socorro agora do São Lucas, né? Então, a gente colocou o grupo como um todo para fazer o plantão na porta, aí, então os pacientes que tiverem problemas traumatológicos do sistema músculo-esquelético podem procurar o pronto-socorro, que a gente vai ter o ortopedista da porta e tem toda uma equipe de subespecialidades na retaguarda, caso necessite, num caso mais complexo, vai receber o atendimento de ponta, junto com a estrutura do hospital e com o conhecimento dos especialistas de cada segmento do sistema músculo-esquelético. E quando a gente fala do pronto-socorro, só para ressaltar que ele é 24 horas, né? Então tem especialistas 24 horas no atendimento, tanto no atendimento infantil quanto no adulto. Então só para também deixar, relembrar a população que qualquer coisa tem um especialista à disposição. A ortopedia vai estar bem atendido aqui no Hospital de São Lucas, tranquilamente. E, doutora, outra parte que é muito importante, acredito, para vocês também, é essa questão de estrutura, né? De ter um ambiente que pode proporcionar os atendimentos, além da equipe médica também, e do corpo clínico e da enfermagem, toda uma equipe por trás, também esteja preparado. No sentido de tecnologias, então nós estamos para receber o robô ortopédico, já estamos ali aguardando os últimos ajustes, e também isso é bem importante ao longo da medicina, a medicina evoluindo muito também, na ortopedia não é diferente. Então como o doutor vê toda essa mudança e esse avanço estar presente também durante esse processo? Sim, sempre novas tecnologias são interessantes para a gente desenvolver o nosso trabalho sempre visando a perfeição, né? As cirurgias robóticas, isso é uma coisa que já está bem estabelecida aí no Brasil, né? E o São Lucas FAG aqui já trouxe robô para as cirurgias de uro geral, e agora vai vir o robô para a parte ortopédica, que basicamente para as cirurgias de prótese de joelho e prótese de quadril.
né? O que o robô facilita? Ele corrige os erros da mão do cirurgião, né? Então ele dá uma precisão melhor na implantação dos implantes, e a precisão na implantação dos implantes, isso facilita e garante uma maior durabilidade da prótese que o paciente vai ser submetido. Então, é tudo para melhorar o resultado da cirurgia de curto, médio e principalmente a longo prazo. Basicamente, é isso que o robô vai nos garantir aí, porque você não vai errar na hora de estar fazendo o implante das próteses no paciente. Nós sempre falamos que uma coisa não substitui a outra, né, doutor? Vem também para agregar e trazer mais segurança sempre, que é o que nós sempre falamos no São Lucas 24 horas, e é uma missão do São Lucas, é a segurança do paciente, né? E, doutor Toso, essa questão da busca por sempre o melhor, por segurança, pelo que tem de melhor no mercado, na medicina, também coincide com buscar especialistas que estejam alinhados a isso, certo? Com certeza, as duas coisas, elas se acabam casando, né? Porque a medicina, ela muda constantemente, né? Então, todo médico tem que estar se atualizando, tem que estar estudando, porque as coisas mudam bastante, né? E esse advento de vir robótica, seja de abdominal, seja da urologia, da gastroenterologia, de outras especialidades, a da ortopedia também tem um papel. Ela não substitui totalmente, mas em alguns casos bem escolhidos, com resultado mais exato, como o Dalmina falou, ela tem o seu lugar. E a gente não pode esquecer que a medicina ainda é feita por pessoas, e ainda a gente tem a necessidade de ter bons profissionais, né? Médicos com uma formação humanista, médicos que vejam o paciente como um todo, médico que não queira tratar só a patologia do paciente, mas tratar a pessoa. E nós aqui do hospital, a gente é um pouco chato em relação a isso. A gente acaba brigando para que seja visto a pessoa como um todo, para a gente não esquecer disso. Então, a tecnologia é sempre bem-vinda, a medicina vai evoluir, vai continuar evoluindo muito. Acho que daqui a algumas décadas, viver 100 anos será um novo normal. Até antes de algumas décadas, a gente já tem pacientes que vivem 102 anos, que a gente interna, internou de 102 anos, internamos e demos alta e foi para casa. Então, essas coisas, a longevidade vem, né? Então, junto com a longevidade, aumenta também a necessidade de nós termos mais humanizado. E junto com a longevidade, aumenta também a demanda por cirurgias da ortopedia, justamente. Quadril, né? As fraturas dos vozinhos aí com osteoporose. Isso aumenta muito a demanda, claro. É consequência uma coisa da outra. Se vive mais, mas tem as doenças próprias dessa idade que está chegando. Então, se tinha menos câncer, se vivia menos, não dava nem tempo de fazer. Tinha menos problema de quadril, sim, porque a pessoa não ficava tão velha a ponto de cair e fazer uma fratura. E aí, hoje em dia, é muito presente isso. É bem comum. E a gente falava um pouco da velhice, do envelhecimento de forma negativa, né? Porque sabia que, consequentemente, algumas coisas não tinham que ser feitas. Mas hoje a gente vê que o envelhecimento é algo natural e faz parte do processo, e que cada vez mais a gente tem conseguido formas de envelhecer bem, né? Que eu acho que a gente sempre fala em outras conversas. Claro. Então, cada vez mais, mas consequentemente precisa também desses ajustes para ter esse envelhecimento saudável, né, doutor? É isso aí. Não sou a melhor pessoa para dizer sobre isso, o Domínio concorda, a ortopedia está bem inserida nisso, ela está bem inserida na nossa senescência aí, acho que tem um lugar bem bacana. E o doutor comentou sobre a questão de formação de bons profissionais também, né, doutor? E agora nós temos, já faz parte do São Lucas, a residência em ortopedia, e que a clínica também traz esse novo olhar e cuidado com os residentes. Doutor, poderia falar um pouquinho mais sobre a importância também de estar presente nesse sentido? Bom, a residência médica de ortopedia é uma residência eminentemente cirúrgica, né? Então, o que a gente aprende é botando a mão na massa, né? E a nossa ideia, quando a gente veio para cá, era para aumentar esse volume cirúrgico do hospital, para que a gente pudesse dar mais prática para os residentes, né? Então, isso é uma coisa que a gente está construindo, e a ideia é que o residente saia daqui com 3 anos de formação, capacitado para fazer a ortopedia geral com segurança em qualquer lugar.
né? E, claro, aquele que optar por uma subespecialidade, depois disso ele ainda vai fazer mais 1 ano ou 2 anos na subespecialidade que ele escolher. Mas a gente vai começar, a gente já aumentou bastante o volume de fraturas que vem pela central de regulação de leitos aí, e aí os residentes estão trabalhando um pouco mais do que eles trabalhavam antes, tal, e mais na prática mesmo, né, fazendo procedimentos, que é o treinamento que eles precisam para depois poder alçar voo sozinho. Isso é bem importante também. Então, isso condiz muito com o que o doutor disse, né? De que é um grupo que está muito nativo no trabalho dia a dia e que é importante também para os residentes esse contato. Com certeza. E falando um pouquinho sobre a questão dessa formação dos novos médicos, então nós temos também a parte da medicina da FAG, do Centro FAG também, que tem o internato e tudo mais. Isso também é importante, doutor? Eles já têm esse contato durante esse período, então, da formação ainda na faculdade, já ter contato com os profissionais na atuação também é bem importante, certo? Sim, alguns da equipe deles trabalham já com professor lá, já tem alunos, né? Eles, na formação acadêmica, já vivenciam isso. No 6º ano eles trabalham junto aqui, acompanham, né? E muitos deles, nessa época, quando fazem aqui o 6º ano no hospital, eles já acabam optando por fazer ortopedia por conta de ver o resultado, os profissionais, acaba influenciando. Acaba influenciando. A gente tem muito disso, né? De a gente ter alguém que nos inspire, né? E uma das apostas nossas é que eles vão inspirar as pessoas. Né? E o doutor comentou sobre a questão de ter bastante procura, então tem bastante atendimento de fato. E o São Lucas cada vez mais tem recebido pacientes de, não só da ortopedia, mas com um volume de demanda muito grande. Isso é uma consequência do trabalho que vem sendo realizado ao longo de muitos anos, né, doutor? Mas o futuro também é que cada vez mais esses atendimentos aumentem, certo? Com certeza, vai existir um aumento de atendimento em volume, né? O hospital necessita, a população necessita, e eu acho que é uma coisa que vai trazer benefícios para todo mundo. Nós temos já a cirurgia bariátrica, que já é referência há muito tempo, né? A neurocirurgia também, a alta complexidade da neurocirurgia do SUS. Nós temos a alta complexidade na ortopedia, né? E somos um hospital que, eu acho que é o único hospital aqui da região que atende urgência e emergência em pediatria de convênio e particular. Nós temos uma gama, e nós temos um hospital que está crescendo, não é um hospital ainda que chegou ao topo. Nós temos que ocupar ainda o 5º andar do Hospital São Lucas, que foi ocupado agora parte dele foi ocupado há 2 semanas atrás, acho que nem isso. É recente. Que a gente abriu a UTI com 20 leitos aqui em cima, né? A UTI geral. A gente vai fazer um setor específico para a pediatria, né? Vamos fazer em breve a nossa semi-intensiva. Nós temos a UTI pediátrica, a UTI neonatal, e aí está existindo a necessidade de fazer a semi-intensiva da UTI pediátrica e neonatal. Em breve teremos isso também. E temos todo um serviço de alta complexidade em cardiologia, cirurgia cardíaca e cardiologia, na qual a gente está tendo também um grande volume, ótimos resultados, tanto na parte cirúrgica como na parte clínica, capitaneada pelo Dr. Anderson, mas também o nosso serviço de hemodinâmica, onde a gente tem feito desde cateterismo, angioplastia, implante de válvulas endovascular, a endovascular como um todo. Estamos aptos a fazer a cirurgia, a intervenção neuroendovascular também. Então, é um hospital que sem perder, como está comentando antes, sem perder aquela ideia de que a nossa missão é cuidar das pessoas, mas sem perder de vista os avanços tecnológicos e as coisas que trazem resolução para a medicina. Doutor, então a parte da ortopedia é muito presente no centro cirúrgico, que também necessita de exames de imagem, exames laboratoriais também. Como que o doutor vê o São Lucas também nesse sentido de estrutura e também de equipe toda preparada? A vantagem do São Lucas, assim, o centro cirúrgico é grande, as salas são grandes, então para a ortopedia precisa ter um espaço maior, porque a gente usa muito
muita estrutura, usa exames de radioscopia no transoperatório, então precisa de espaço. E o centro cirúrgico tem as mesas ortopédicas de qualidade, que a gente possa fazer qualquer tipo de cirurgia ortopédica. A questão dos exames de imagem no transoperatório, o ARC-C é extremamente moderno, né? Tem uma qualidade muito grande. A gente tem todo o sistema de videocirurgia da ortopedia para as artroscopias também, material de ponta, né? Então é uma estrutura dentro do centro cirúrgico que não fica atrás de nenhum outro hospital de ponta que a gente conhece aí no Brasil, tá? Outra vantagem que o São Lucas tem em relação à questão dos exames complementares, exames de imagem, é que é tudo aqui dentro, né? O paciente não precisa sair do hospital para fazer uma ressonância, não precisa sair para fazer uma tomografia, não precisa sair para fazer nenhum outro tipo de exame ligado à ortopedia, pelo menos que a gente saiba, e que então facilita muito, né? Então não há necessidade de você pedir exames para fora, todos são realizados aqui dentro. Uma vez dentro, ele passa por toda a jornada, né, doutor? Então a estrutura hospitalar tá de boa, assim, para atender a necessidade da especialidade. Isso é bem importante. E como o doutor disse, então toda essa jornada do paciente que a gente já comentou em outras edições, o paciente, uma vez que ele entrou, tudo que ele precisar aqui dentro, ele também estará sendo atendido, né, doutor? Eu acredito que tudo que ele precisa hoje, o hospital consegue dar uma resposta sim e atender, né? Então a gente tem desde ultrassom, vários equipamentos de ultrassom que trabalham, com vários profissionais fazendo ultrassonografia, seja ultrassonografia comum, a Doppler na vascular, o ecocardiografia na parte cardíaca. Estamos com duas ressonâncias, né? Não é pouca coisa ter duas ressonâncias. Nós somos, eu acho que o único centro em Cascavel que faz rotineiramente exames de ressonância, principalmente de tomografia com sedação, crianças, pessoas acamadas, pessoas com fobias. A gente faz isso, a gente tem 3 dias na semana que a gente faz isso. Temos as 2 tomografias também. Contamos com 2 hemodinâmicas, né? Isso é diferente. E eu acho que todo esse calhamaço de tecnologia que a gente tem, o laboratório aqui dentro, tudo muito junto, tudo muito rápido, tudo muito fácil e acessível, faz com que a jornada do paciente seja, muitas vezes é um momento doloroso para ela, seja menos doloroso possível e que geralmente a jornada dele eu acredito que seja melhor aqui que em outros lugares. Doutor, só para complementar, então o doutor comentou sobre a questão dos atendimentos, então vai desde a criança, os atendimentos ortopédicos, até o vozinho, o idoso também que precise, vocês fazem todos esses atendimentos cirúrgicos e de clínicos de acompanhamento, certo? Sim, a gente tem todas as áreas da especialidade, as subespecialidades da ortopedia, nós temos inclusive um colega que é especialista em tumor ósseo, né? Então no grupo, né, claro que ele não vai estar na porta, mas ele pode ser acionado, ele está na retaguarda. Então a gente tem todas as especialidades e subespecialidades da ortopedia dentro do Hospital São Lucas hoje. E o doutor comentou essa questão anteriormente de cuidar do paciente como um todo. E através disso também é muito importante, né, doutora? A gente não fala mais sobre especialidades separadas, mas um trabalho em conjunto, porque precisa para olhar para esse paciente como um todo. E na ortopedia também não é diferente, né? Então estar num lugar onde está cercado por demais especialidades, por demais profissionais, também é muito importante, né? Sim, doutor? Com certeza. Essa semana mesmo eu fiz uma prótese de um pacientinho. E na conversa que eu tinha tido com você, Tosi, era que a gente não precisava chamar o hospitalista porque era automático depois dos 75 anos. Mas hoje, esse paciente ele não foi acompanhado, mas é que a menina do hospitalista falou, não, você tem que solicitar, senão elas não vão. Né? Então isso é muito importante, porque o paciente idoso, quando você submete ele a um procedimento cirúrgico, pode desestabilizar ele totalmente. Né? Então, claro que daí o hospitalista, o geriatra, o clínico geral, acompanhando toda essa transformação em função do procedimento cirúrgico, é interessante, que o paciente não sofre, se recupera mais rápido, tem alta precoce com uma qualidade melhor. Né? São vários olhares para esse paciente. Essa é eu acho que é uma coisa muito bacana que o hospital tem, que é a chamada medicina hospitalar, medicina hospitalista. Perfeito. E que a gente tem, o Dalmiro citou o caso desse paciente dele,
e que a gente automaticamente, a partir de uma faixa etária, a gente assume, a clínica médica assume. Obviamente, a gente não assume como coadjuvante junto com o cirurgião, junto com o ortopedista, e a gente, aí sim, aí a gente vê o paciente como um todo. Porque uma pessoa que tem aí 76, 77 anos, não é tão frequente, tão infrequente que ela não tenha diabetes, que ela não tenha ali uma hipertensão, que não tenha sofrido alguma coisa, alguma patologia pulmonar, e a gente vai ali. A gente vai ali para propiciar que esse paciente não sofra os agravos de uma cirurgia e que também que levar para a cirurgia com a chance de fazer uma performance melhor, que ele passe pela cirurgia com menos danos, né? Porque a cirurgia, em última instância, acaba sendo uma agressão. Por mais seguro que a gente tem hoje, ainda assim é um procedimento. E aí a gente conta com a medicina hospitalar. Nós somos 5 médicos, eu faço parte dessa equipe. Tem 2 enfermeiras, tem assistente social, psicólogo, farmacêutico clínico. A gente faz round diários para discutir esses pacientes, para ver. Então é mais uma coisa que a gente tem no tudo aquilo de tratar o paciente de uma forma holística, globalmente mesmo. Né? É um diferencial, de fato, da instituição também. Isso que a gente se orgulha garante uma qualidade no atendimento do paciente intra-hospitalar muito grande. Isso evita grandes problemas, vamos dizer assim, durante a passagem do paciente dentro do hospital. Doutor, para a gente encerrar a nossa conversa, acho que isso trouxe ainda mais, entender um pouquinho quem está assistindo, o que traz para Cascavel, para o São Lucas. E eu gostaria que o doutor finalizasse a nossa conversa falando justamente o que a população pode esperar dessa parceria, desse futuro também da ortopedia dentro do São Lucas. O doutor Wilson pode começar, o doutor também pode complementar para a gente encerrar a nossa conversa, que foi muito enriquecedora também para a população. Eu acho que a parceria veio agregar, né? Já tinha o grupo do CEOT aqui, que já prestava um serviço, tinha uma lacuna que não estava conseguindo e a gente entrou para atender isso. A gente trouxe todos os colegas lá do nosso grupo para cá, né? A gente vai trabalhar em conjunto, né? E claro que a população vai ter, vamos dizer assim, o que tem da ortopedia, melhor da ortopedia, para dentro do Hospital São Lucas. E aí, com certeza, eles tendo a necessidade de vir para o hospital, vão estar sendo bem atendidos do ponto de vista ortopédico. E claro, como a política do São Lucas é para todas as áreas, provavelmente para todas as áreas com o mesmo raciocínio. Perfeito, doutor. Gostaria de complementar? Fala, doutor. Eu acho que a gente está de parabéns por ter iniciado essa parceria, que já está indo, acho que é o segundo, terceiro mês. Terceiro mês, né? E a gente já percebeu bastante diferença, principalmente em volume, e a coisa está andando bem. Acredito que será uma parceria longeva, né? E eu acho que a Orto vai ganhar, o Hospital São Lucas vai ganhar, a população vai ganhar. Acho que todo mundo aí vai se beneficiar com essa nova parceria do Hospital São Lucas. Então é isso, doutor. Seja bem-vindo, então, ao São Lucas. É o São Lucas 24 horas também, então já fica o convite para vir mais vezes para falar sobre saúde. E doutor Toso também, muito obrigada pela participação. E o São Lucas 24 horas vai para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre a anestesia e os procedimentos realizados ambulatorial e também sobre a nova decisão do Conselho Federal de Medicina. Não saia daí! São Lucas Hospital Center. Ortopedia, pediatria, obstetrícia e ginecologia. Atendimento 24 horas. A anestesia é essencial para a segurança e o conforto dos pacientes em diversos procedimentos médicos. E recentemente o Conselho Federal de Medicina publicou uma resolução proibindo o uso de anestesia em tatuagens, o que levantou muitas dúvidas. E para explicar melhor sobre o papel da anestesia, os cuidados necessários e essa nova decisão do CFM, nós conversamos com o Dr. Fábio Motter, médico anestesiologista do CAOP. Seja bem-vindo novamente, doutor. Muito obrigado, agradeço novamente o convite. Toda vez que precisar, estamos aí para vir esclarecer dúvidas, falar sobre anestesiologia, que é a minha área. Então vamos começar, doutor. O nosso tema de hoje é para falar um pouquinho sobre uma nova resolução do Conselho Federal de Medicina, mas nós já vamos chegar no ponto dessa conversa, mas antes, para a gente entender um pouco mais sobre o que é anestesia e qual que é o papel do anestesiologista, então gostaria que o doutor começasse explicando justamente para a gente quem é o anestesiologista dentro de um hospital, dentro de um procedimento. Perfeito.
A anestesiologia, ela é uma especialidade médica que a gente comenta, que é uma especialidade médica que a gente fala de retaguarda. Nós somos médicos que ficam no meio do procedimento, geralmente interagindo com médicos cirurgiões, com o paciente, mas a gente está no meio do processo, estamos no meio do processo, né? Então, nós temos a nossa formação, somos médicos, e qual que é a nossa função dentro desse procedimento, né? Nós estamos lá para trazer, eu sempre comento isso dentro do consultório pré-anestésico, a gente tem 3 funções, basicamente. Primeiro, que é aquilo que o paciente quer, ele quer ter uma experiência agradável. Então, nós estamos ali para proporcionar essa experiência agradável para o paciente, mas a grande função do anestesiologista é proporcionar segurança para aquele procedimento. Eu explico assim para os pacientes. Nós estamos focados no paciente, enquanto o cirurgião, o profissional que vai estar trabalhando, ele vai estar focado no procedimento que ao qual ele está proposto a realizar. Então, o anestesiologista está ali, então, pela experiência do paciente, pela segurança e para dar a melhor condição para aquele procedimento, aquilo que tenha sido programado, ser realizado. Então, é para isso que serve o médico anestesiologista. Nós estamos nesse meio, pensando em qualidade e segurança. E aí, nesse caso, o artifício, né, os recursos necessários é a anestesia. Doutor, é um medicamento? Quais são os métodos de anestesia que nós temos hoje disponíveis para os procedimentos? Perfeito. Assim, a gente tem várias técnicas anestésicas e a gente tem que adaptar essa técnica anestésica baseado sempre, como eu disse, no procedimento e no paciente. Então, por isso a importância, talvez, da consulta pré-anestésica, antes de qualquer procedimento que for utilizar técnicas anestésicas, né? E você perguntou em relação a quais técnicas. Isso. A gente tem várias, né? Anestesia geral, sedação, raquianestesia, peridural, alguns bloqueios periféricos. Então, dependendo qual for o procedimento, qual for o desejo do paciente, o que ele espera daquele procedimento, a gente direciona a técnica anestésica sempre pensando em qualidade e segurança. E, doutor, a gente associa muitas vezes a anestesia ao centro cirúrgico, a procedimentos cirúrgicos, mas vai além disso também, né? O anestesiologista está presente na endoscopia, na hemodinâmica. O doutor poderia falar um pouco sobre essa atuação em diferentes partes de um hospital, ou de atuação, de fato? Perfeito. Como eu comentei, a anestésio é uma especialidade meio desconhecida, principalmente pela população geral, né? Anestesiologia. A gente tem cada vez atuado mais, e é um mercado crescente da anestesia ambulatorial, que é uma subespecialidade dentro da anestesiologia, anestesia ambulatorial. Então, a anestesia ambulatorial, ela engloba esses procedimentos que você comentou. São procedimentos pouco invasivos, pacientes bem selecionados, e que provavelmente vai ter algum resultado diagnóstico, algum resultado estético, algum resultado funcional, mas que é interessante realizá-los sob alguma técnica anestésica para aumentar a qualidade do exame, para dar um bem-estar para o paciente na realização de procedimentos ou dolorosos ou constrangedores, na qual o anestesiologista entra para trazer uma boa experiência para aquele paciente. E hoje o doutor falou bastante sobre a questão da segurança, né, doutor? Acho que esse é um dos maiores receios. Meu Deus, eu vou estar vulnerável, como que funciona, como que essa anestesia ela vai funcionar no organismo, eu vou acordar durante o procedimento, acho que esse é um dos maiores medos que a gente tem, né? Então, assim, a segurança, ela é o princípio de tudo, né? Então, ela vem desde a estrutura do local onde vai ser feito, os materiais que a gente tem disponibilidade, a monitorização do paciente, um acesso venoso adequado para eu ter uma via para fazer medicamentos, tanto para manter a anestesia quanto para a segurança, caso eu tenha alguma intercorrência, né? Então, a segurança, ela vem disso. E aí que entra o anestesiologista, ele cuida dessa parte, principalmente da parte da monitorização, as suas intercorrências ou não, e aí assim a nossa atuação em cima disso. E aí, falando da anestesia ambulatorial, a segurança, ela vem de tudo, né? Então, isso baseia nesse provavelmente o tema que a gente vai discutir daqui a pouquinho, que é uma anestesia ambulatorial, por exemplo, para tatuagem. Mas a gente nós realizamos outros procedimentos sob anestesia ambulatorial. Você comentou,
endoscopia, biópsias de próstata, curetagem, outros procedimentos estéticos, otoplastia, vários procedimentos em ambiente ambulatorial, muitas vezes em ambiente fora do centro hospitalar, mas tudo pensando em segurança. E aí, a pergunta, onde que a gente norteia essa segurança? Existem legislações que nos norteiam as coisas que a gente tem que fazer e é aquilo que a gente vai, talvez, responder judicialmente ou não, baseado nas atitudes que a gente tomou em cima daquela legislação. Que quem faz isso é o conhecido CRM, CFM, e eu gostaria que o doutor explicasse pra gente o que é esse órgão e qual que é a importância dele, tanto para os médicos, quanto principalmente para os pacientes, Perfeito. doutor. Assim, o CFM é o nosso Conselho Federal de Medicina e o CRM, que você comentou, são as delegacias regionais, que é o Conselho Regional de Medicina. O conselho, ele é uma instituição que ele regulamenta a atividade médica. É a partir dele, a partir de estudos, a partir de determinações, resoluções, que ele determina o que o médico pode ou não pode fazer, isso pensando tanto na segurança, como a gente falou, segurança do paciente, o bom atendimento, o bom diagnóstico, o bom tratamento de doenças, e é baseado nessas resoluções, né, nessas diretrizes do Conselho Federal, que o médico pode ou não ser julgado, autuado, baseado nessa atividade do Conselho Federal de Medicina, fazendo essas determinações. E é muito importante, doutor, acho que nós nunca comentamos isso no São Lucas 24 horas, mas é importante que a população saiba a importância desse órgão para o próprio paciente, né? Entender que esse médico ele está sendo respaldado e que também o paciente está sendo respaldado caso tenha algum tipo de intercorrência, até mesmo dúvida do que pode ou não pode ser feito, né, doutor? Sim. E acho que é bem importante isso que o doutor falou. Então, existe toda uma organização para que esse médico trabalhe, ele tenha a melhor conduta com aquele paciente, certo? Isso. E o que você falou em relação à população geral, então é de bom costume você procurando um médico, uma subespecialidade médica, dando um exemplo, um anestesiologista, um gastroenterologista, um cirurgião plástico, entre todos, você checar, é de livre acesso essa informação no Conselho Federal de Medicina. A população em geral pode acessar o site, é uma via, né? Entrar pelo site do Conselho Federal de Medicina e checar lá se aquele profissional, por exemplo, eu, Fábio Henrique Motter, eu estou me vendendo, me mostrando para a sociedade como médico anestesiologista se eu realmente tenho essa formação. Porque quando eu obtenho a formação, eu registro essa minha formação no Conselho, então o Conselho valida essa formação, então a partir daquele momento eu estou para a sociedade como médico anestesiologista, como é o meu caso, né? Então, a população, quando estiver procurando uma subespecialidade, pode checar essa informação, porque às vezes existe algum profissional que pode fazer uma divulgação, talvez, né, não muito correta, avisando que tenha tal especialidade e não tem essa formação. Então, isso é bem bacana. E dentro dessas resoluções, então, de toda essa organização do CFM, recentemente saiu uma notícia que é a proibição do uso da anestesiologia em tatuagens. Então, pacientes, pessoas que desejam fazer uma tatuagem e utilizar de anestesia não pode mais, doutor. Explica pra gente, então, o que isso significa, como era feito antes e o porquê dessa mudança, então, que o Conselho trouxe atualmente. Ok. Então, assim, de novo, né? O anestesiologista, ele entraria nesse procedimento da tatuagem basicamente para dar um conforto, uma experiência agradável para aquela pessoa que está fazendo uma tatuagem. O que é uma resolução muito, muito recente, tem menos de um mês que foi promulgada pelo CFM. Essa resolução ela traz uma limitação profissional para o médico anestesiologista em relação à atuação nessas plásticas. A única tatuagem, a única técnica de tatuagem permitida sob anestesiologia através dessa resolução são aquelas tatuagens reparadoras que a gente fala, realizadas aí por algum médico, talvez um médico, um cirurgião plástico, algum outro colega médico. Essa discussão e essa resolução ela surgiu pelo fato de algumas intercorrências que aconteceram em alguns outros lugares do Brasil, de pacientes sob alguma técnica anestésica que tiveram intercorrências, alguns casos que inclusive evoluíram a óbito. E a discussão ela se inicia basicamente naquela premissa de que o médico anestesiologista estaria
prestando seus serviços para um profissional não médico. E a partir daí surgiu essa resolução. Por que eu estou comentando isso para ti? Como essa resolução ela é muito recente, esse assunto está extremamente quente dentro dos grupos de relacionamento dos médicos anestesiologistas. E, inclusive, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, ela soltou um pronunciamento que a Sociedade Brasileira não foi consultada. Que a Sociedade Brasileira, então a gente falou do Conselho, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, ela é o órgão responsável pela atuação do médico anestesiologista. E ela não foi consultada antes da promulgação dessa resolução do Conselho Federal. Então, ainda estamos naquele limbo, mas nesse momento o profissional anestesiologista ele está proibido pelo Conselho Federal de Medicina a realizar qualquer técnica anestésica para a realização de tatuagens por um profissional tatuador que não seja um médico plástico, um cirurgião plástico. E, doutor, quando a gente fala sobre essa questão de estética, é algo que gera, de fato, muitas discussões, né? Até onde, tanto da população, até onde você vai para um procedimento estético, mas isso acaba se tornando de caráter muito pessoal, de fato, né? E aí gera outra discussão, né? O tatuador, o profissional da área, quando ele busca também um respaldo, um ambiente adequado, até onde a gente pode ou não pode ir, né, doutor? Porque existem muitos ambientes que são inadequados para esse tipo de procedimento, mas um ambiente hospitalar onde tem profissionais aptos para isso também gera essa discussão, acredito, entre os colegas da medicina. Um dos casos que motivou essa resolução foi de uma intercorrência grave que teve num paciente no interior de Santa Catarina, que acabou evoluindo a óbito e tudo mais, mas esse procedimento de tatuagem estava sendo realizado num hospital terciário, assim como é o São Lucas, estava sendo realizado num hospital desse porte, e o paciente evoluiu de forma bastante ruim e desencadeou todo esse desenvolvimento dessa resolução. Óbvio, está tudo em discussão, tudo muito recente, mas qual que é a ideia? Você comentou onde que são feitos, né? Se eu for realizar uma anestesia para um procedimento, a gente chama de anestesia ambulatorial, que a gente comentou, fora do ambiente hospitalar, esse ambiente onde eu vou realizar esse procedimento anestésico, ele tem que estar dentro das normas. Tem que ter liberação da vigilância sanitária, eu tenho que ter os materiais mínimos, que eu tenho também em legislação própria para isso, para eu realizar o meu procedimento anestésico, o cirurgião ou quem for fazer o procedimento que vai ser realizado, tem que ter os materiais, está tudo determinado. Então o correto é obedecer às regras já vigentes e fazer da forma mais correta possível. Perfeito. Agora, óbvio, isso não isenta 100% de complicações, né? Uma forma para a gente diminuir as complicações e intercorrências, principalmente relacionadas à anestesiologia, é o médico anestesiologista conhecer o paciente. E como que a gente faz isso? Através do consultório pré-anestésico. Então, é interessante esses pacientes que vão ser submetidos a passarem no consultório pré-anestésico. Nós, por exemplo, temos um consultório pré-anestésico aqui dentro do São Lucas, né? Todo dia, o dia todo, estamos avaliando esses pacientes, conhecendo e preparando a anestesia de forma mais segura, independente do cenário, mas direcionando já para o cenário, né? Então, algumas técnicas anestésicas que a gente realiza aqui, a gente não vai realizar no sistema ambulatorial. E dentro da consulta pré-anestésica, também pensando em segurança, o anestesiologista ele vai conseguir conseguir avaliar esse paciente dentro das regras, se é possível realizar um procedimento ambulatorial nesse paciente, se não é em ambiente hospitalar. Isso é bem interessante, doutor, toda essa avaliação. Então, o paciente, isso também traz mais... não só segurança, mas acalma os ânimos, né, doutor? E existem critérios, por exemplo, o que não poderia, paciente que não pode realizar uma anestesia, porque muitas vezes o procedimento ele é eletivo, né, que ele pode ser marcado, agendado, muitas vezes é emergência. Então, como que é feito também nesses casos de pacientes emergenciais, por exemplo? Então, assim, eu já falo do paciente emergencial. Nessa avaliação, às vezes alguns pacientes precisam passar pelo cardiologista, passam pelo anestesiologista, a gente determina o risco cirúrgico. E, por exemplo, para anestesia ambulatorial, os pacientes, a gente usa uma classificação, que é a classificação de ASA, muito específico, mas pacientes com ASA 3 ou mais, vai até 6, essa classificação, pacientes ASA 3 para cima, não é recomendado você fazer um procedimento
ambulatorial para esse paciente. Esse paciente ele deveria fazer num ambiente hospitalar. Então a gente já consegue direcionar na consulta pré-anestésica, selecionar os pacientes que são elegíveis para esse procedimento em ambiente ambulatorial. Falando na emergência. Aí, na emergência, independente do que for, qual tipo de paciente for, se for um paciente já com doenças comórbidas graves, prévias, pacientes com idade avançada, pacientes com outras complicações anestésicas ou mesmo outras complicações, na emergência, a emergência ela suplanta tudo isso. O risco cirúrgico, mesmo ele sendo alto, o procedimento tem que ser realizado, porque é uma emergência. A gente está tratando tentando diminuir a mortalidade desse paciente. Então a gente vai tomar cuidados para aquele paciente talvez mais grave, algumas técnicas anestésicas específicas, pensando naquele paciente mais grave dentro da emergência. Agora, aquele paciente que tem esse potencial de gravidade maior, ele não vai poder, pensando em segurança, realizar um procedimento em anestesia, em procedimento cirúrgico anestésico de forma ambulatorial. Ele provavelmente vai precisar de uma retaguarda hospitalar. Isso é tudo muito conversado e muito explicado para o paciente também, né, doutor? Tanto para o médico solicitante, que vai fazer o procedimento cirúrgico, ou que seja ambulatorial, quanto para o paciente, para ele entender um pouco mais do que vai ser feito com ele, para ele se preparar também emocionalmente para esse momento, né, doutor? Essa conversa é fundamental, essa comunicação em ambas as partes. E tem que ficar claro para o paciente, e a gente faz ele entender que tudo isso, de novo, eu vou repetir 1 milhão de vezes, é pensando na segurança daquele procedimento. Nós estamos falando de procedimentos eletivos, é um procedimento que a gente tenta fazer de tudo para as complicações não aparecerem, né? E, doutor, hoje a gente vê também a questão, a gente comentou um pouquinho antes, de várias atuações da anestesiologia e também presentes em outras especialidades, não só médicas, né? Então, a odontologia muitas vezes usa dos recursos. E como que tem feito também essa presença em demais especialidades e profissionais também utilizando? O médico anestesiologista, ele é bastante, brincando, falando, ele é itinerante, né? A gente atua em diversas áreas, né? Além de atos anestésicos, a gente também atua no controle e tratamento de dores agudas e crônicas, então a gente também tem essa atuação de forma ambulatorial. Além disso, como você comentou, né? Procedimentos ambulatoriais para procedimentos odontológicos, para procedimentos estéticos em clínicas de estética, em dermatologia. Então, a gente tem essa atuação um pouco abrangente, às vezes um pouco desconhecido para a população em geral, mas nós estamos ali sempre com foco pensando na segurança e dando uma boa experiência para aquele paciente que vai ser submetido ao procedimento. E, doutor, falando, existem critérios que podem ser ou não utilizados, então, quando o paciente pode fazer um procedimento ambulatorial ou não? Perfeito. Então, assim, de novo, só para ficar bem claro para quem está assistindo a gente, o procedimento ambulatorial é aquele procedimento que ele é realizado e logo o paciente é liberado para sua casa, com os cuidados específicos daquele procedimento. Então, e cada vez mais esses procedimentos ambulatoriais, eles têm crescido para fugir da atividade do intra-hospitalar, né? Foram criados critérios que a gente fala que são os pacientes elegíveis para procedimentos ambulatoriais, que vão incluir desde risco cardiológico, idade, peso. O paciente ele precisa ter, por mais que pareça um critério menor, ele é um critério maior, ele precisa ter, no dia do procedimento ambulatorial, ele precisa estar acompanhado, ele precisa ter um acompanhante para levar esse paciente para a moradia dele. Então, ele tem que ter um acompanhante para ser realizado. Então, esses critérios, essas instruções, esse debate com o paciente e a equipe é toda realizada antes da realização do procedimento anestésico ambulatorial. Caso o paciente ele não consiga preencher todos esses critérios, tem alguma gravidade maior, a gente não vai contraindicar o procedimento, mas a gente vai direcionar esse procedimento para um ambiente mais estruturado, um ambiente com retaguarda de cardiologia, retaguarda de leito de UTI, um centro cirúrgico mais bem equipado, pensando de novo na segurança do paciente. E, doutora, a gente vê que a medicina está em constante evolução, né? Constantemente a gente vem falando sobre procedimentos novos e é tudo muito rápido. Então, como que a anestesiologia também se prepara para isso? Porque é técnicas cirúrgicas que mudam, procedimentos cada vez mais minimamente invasivos. E como que vocês acompanham também tudo isso, né, doutor? Um dado que a gente tem é que nos últimos anos a anestesiologia foi a especialidade médica que mais conseguiu diminuir
mortalidade e morbidade relacionado ao procedimento anestésico. Isso veio por quê? Por causa da evolução de fármacos, evolução da monitorização, evolução da estrutura dos materiais anestésicos, os ventiladores, os carrinhos de anestesia que a gente utiliza, os materiais de intubação, de acesso. Teve uma melhora muito grande e isso impactou em diminuição de mortalidade, morbidade e, além disso, permitiu que as especialidades cirúrgicas, por causa do aumento da segurança da anestesiologia, as especialidades cirúrgicas conseguiram fazer procedimentos melhores, mais invasivos, em pacientes que antes você não conseguiria fazer, porque o risco cirúrgico talvez fosse muito alto. A gente conseguiu diminuir isso e está conseguindo fazer mais procedimentos em vários pacientes com mais segurança. E essa questão do tempo, né, de cirurgia, acho que também é uma dúvida. Então, a anestesia ela vai estar em procedimentos, desde procedimentos mais rápidos, que duram 15, 20, 30 minutos, até cirurgias longas. E também, então, tem toda essa questão de cuidado e tempo que precisa que o anestesiologista esteja preparado e olhando para aquele paciente desde um pouquinho de tempo até algo mais longo, né, doutor? Isso é uma pergunta demais de comum no consultório pré-anestésico, tá? Eles sempre perguntam, doutor, vai durar quanto essa anestesia? Ela vai durar o tempo do procedimento? Perfeito. Eu sempre esclareço da seguinte forma, a técnica anestésica, ela vai durar o tempo necessário para cada procedimento. Por isso a gente personaliza, a gente faz a anestesia para Gabriela, a gente faz destinado para cada cirurgia, para cada cirurgião, para cada procedimento cirúrgico. Não é uma regra geral, né? E aí, você comentou antes, vou ter despertar intraoperatório. Hoje, com a segurança da monitorização, não existe, o risco é muito, muito pequeno. Então, a gente teve muitas melhoras, né, de material, de fármacos que deram, de novo, uma capacidade nossa muito grande, dando condição para a equipe cirúrgica poder melhorar os procedimentos cirúrgicos. Então, graças à melhoria da anestesia, a gente conseguiu melhorar a capacidade cirúrgica de todos os serviços aí. E cada vez mais é importante a gente falar sobre essas melhorias para que a população não sinta tanto medo, porque muitas vezes eu tinha medo, não tinha medo do procedimento, eu tinha medo da anestesia. Muitos falam, eu brinco até que é a cesárea muitas vezes, né? O maior medo não era da cesárea, era de ir lá e fazer a anestesia. Mas então, cada vez mais a gente tem que entender que tudo vem melhorando, né? É fato isso, então que também fique mais tranquilo e que também a população entenda a necessidade das consultas pré-anestésicas. Às vezes, poxa, mas eu vou ter que me deslocar para mais uma consulta, eu vou precisar passar por mais um médico. Sim, e ele é importante e faz parte desse procedimento para que tudo ocorra da melhor forma, né, doutor? Exatamente. E a anestesiologia, ela não é mais um problema para a cirurgia. Justamente. Não, na verdade, ela é parte da solução, né? Ela que está nos dando a segurança para a realização de qualquer procedimento que for. E, doutor, para a gente encerrar um pouco da nossa conversa, então eu gostaria que o doutor falasse sobre todas essas mudanças e a importância desses debates também entre os colegas médicos para a segurança, novamente, reforçando o que a gente conversou, dos procedimentos, segurança para o médico, para o paciente. E a gente falou muito sobre procedimentos cirúrgicos e a gente trouxe essa questão da tatuagem, mas o que tudo isso traz para nós, então, essa constante conversa do conselho com os médicos? O que isso traz para quem está assistindo, né? Porque às vezes, mas o que isso vai mudar ali no meu dia a dia? Então, o que tudo isso significa, doutor? Então, assim, de novo, todo esse debate que acontece, ele sempre a preocupação não só do anestesiologista, eu digo dos conselhos, é pensando na segurança do paciente. Ele é o cliente, ele é o produto final, né, da atuação dos médicos em todos os critérios. Então, assim, o que fica para a população? Apesar de ter tido essa proibição de anestesia para procedimentos de tatuagem, o conselho está pensando na segurança do paciente, da pessoa que vai ser submetida ao procedimento. Obrigado. Então, o foco é sempre esse. E, óbvio, provavelmente, como é uma normativa, uma resolução muito recente, provavelmente ela vai receber nos próximos meses, nos próximos dias, aí, alterações, atualizações, porque é algo que surgiu muito novo e sem muito debate. Então, provavelmente vai ter algumas atualizações, e o que temos de certeza hoje é que
para realizar uma tatuagem estética, não é permitido mais um médico anestesiologista presente junto nesse procedimento. E isso também levanta essa pauta de que se acaso uma pessoa estiver em casa, conversou com algum profissional e o profissional falar que pode ser feito, opa, não pode. Então, é legal ligar esse alerta também de entender quais são os profissionais que estão disponíveis no mercado para que você também faça tudo da melhor forma possível, né, doutor? Isso mesmo, perfeito. Principalmente é o entendimento da população, por que essa regra foi criada, e entender, tentar buscar alternativas para manter a qualidade daquele atendimento, daquele procedimento que o paciente for fazer. Então é isso, doutor, muito obrigada. Acho que é sempre uma honra tê-lo aqui conosco. Essa conversa foi muito fluida e esclareceu muitas dúvidas também. Fica sempre o convite. Valeu, obrigado de novo pela disponibilidade desse espaço para a gente aparecer aqui e esclarecer as dúvidas aí para a população. E o São Lucas 24 horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E na próxima edição nós vamos continuar falando sobre saúde, inovação e muita tecnologia aqui do São Lucas Hospital Center. E até o próximo!